O Paquistão acaba de declarar guerra aberta contra o Talibã. E as imagens que você vai ver agora são reveladoras. Elas foram gravadas na madrugada do dia 27 de fevereiro. O complexo militar que aparece nessas imagens era usado para treinar homens-bomba, combatentes preparados para se infiltrar no Paquistão e realizar ataques suicidas. Dessa vez, o Paquistão decidiu que era hora de dar um basta. A aviação paquistanesa destruiu completamente o local. Segundo informações iniciais, todos os militantes presentes foram mortos. Mas aquilo era apenas o começo. Esse foi só o primeiro alvo. O que aconteceu depois é algo que quase nenhum país teve coragem de fazer antes. Para entender o tamanho do que está acontecendo agora, precisamos voltar um pouco no tempo. O erro que voltou para cobrar seu preço o Paquistão não é apenas inimigo do Talibã nessa história. Na verdade, o Paquistão ajudou a criar o Talibã. Essa é uma daquelas histórias que se repetem várias vezes na geopolítica. Um país cria ou apoia um grupo armado, acreditando que conseguirá controlá-lo. Mas com o tempo, o grupo cresce, ganha poder e acaba se voltando contra quem o criou. Foi assim com a União Soviética e os Mujahedin. E agora, algo muito parecido está acontecendo novamente. Nos anos 1990, o Afeganistão estava devastado. Após anos de guerra contra a União Soviética, o país havia se transformado em um território fragmentado, dominado por vários grupos armados que disputavam o poder. Era caos absoluto. Foi nesse cenário que o Paquistão enxergou uma oportunidade. A ideia era simples: colocar no poder do Afeganistão um grupo aliado, um governo que fosse amigável ao Paquistão. Esse plano tinha até um nome dentro da estratégia militar paquistanesa: Doutrina da Profundidade Estratégica. A lógica era usar o Afeganistão como uma espécie de zona de proteção, um território aliado que serviria de retaguarda em caso de guerra com a Índia. E o grupo escolhido para cumprir esse papel foi justamente o Talibã. A principal agência de inteligência paquistanesa ajudou a treinar, financiar e armar o grupo desde o início, ainda em 1994. Durante anos, esse plano pareceu funcionar. Mas então, algo mudou. O Talibã voltou ao poder. Em 2021, depois da retirada das tropas americanas do Afeganistão, o Talibã voltou ao poder. E ao invés de se tornar o aliado obediente que o Paquistão imaginava, o grupo começou a seguir seu próprio caminho. O problema ficou ainda maior por causa de outro grupo: o TTP, Tehrik-i-Taliban Pakistan. Esse grupo é conhecido como Talibã do Paquistão. Eles têm a mesma ideologia, a mesma origem e praticamente os mesmos objetivos do Talibã afegão, mas com uma diferença fundamental. O objetivo deles é derrubar o governo do próprio Paquistão. Segundo estimativas da ONU, o TTP possui entre 30 mil e 35 mil combatentes ativos. E o que mais preocupa Islamabad é que muitos desses combatentes operam a partir do território afegão, ou seja, planejam ataques dentro do Paquistão, protegidos do outro lado da fronteira. Isso significa que bases terroristas estariam funcionando sob proteção indireta do Talibã. Bombas em mercados, ataques contra bases militares, explosões em áreas civis. Tudo planejado além da fronteira. O Paquistão exigiu que o Talibã entregasse os líderes do TTP, mas o Talibã simplesmente ignorou. Houve tentativas de negociação. Em outubro de 2025, um cessar-fogo chegou a ser mediado por países como Turquia, Catar e Arábia Saudita, mas o acordo não durou. Os ataques continuaram. E então, veio a decisão que mudou tudo. Em 22 de fevereiro de 2026, o Paquistão lançou ataques aéreos contra o que chamou de campos militantes dentro do Afeganistão. Segundo o Islamabad, eram bases do TTP. Para o Talibã, isso foi interpretado como uma declaração de guerra. 4 dias depois, veio a resposta. Na noite de 26 de fevereiro, o Talibã lançou uma série de ataques, coordenados contra posições militares paquistanesas ao longo da fronteira. Várias províncias foram atingidas ao mesmo tempo. Tiros, explosões, bases atacadas simultaneamente, ao longo de centenas de quilômetros de fronteira. A escala da operação surpreendeu o Paquistão. A resposta veio poucas horas depois.
Na madrugada de 27 de fevereiro, o Paquistão iniciou uma ofensiva militar que recebeu o nome de Operação Righteous Fury. Bombardeios atingiram diversas regiões próximas à fronteira. Mas então, o Paquistão foi além. Muito além. Os ataques não ficaram apenas nas áreas de fronteira. Eles atingiram cidades importantes do Afeganistão, inclusive locais próximos à cidade de Kandahar. E existe um motivo específico para isso. Kandahar é considerada a capital espiritual do Talibã. É lá que vive o homem mais poderoso do regime, Hibatullah Akhundzada, o líder supremo do Talibã, uma figura extremamente misteriosa, que raramente aparece em público. Segundo diversos veículos internacionais, alguns ataques ocorreram a menos de 1 quilômetro da residência onde ele costuma ficar. O objetivo seria, claro, eliminar o líder do Talibã. Até agora, não existe confirmação oficial sobre o que aconteceu com ele. O Talibã não confirmou morte, mas também não negou. Um conflito que pode durar anos. No papel, o Paquistão possui uma vantagem militar enorme. O país tem cerca de 660 mil soldados ativos. O Talibã tem aproximadamente 75 mil combatentes. O Paquistão possui milhares de tanques, veículos blindados, uma força aérea moderna e armas nucleares. Mas guerras não são decididas apenas por números. Existe um fator que pode mudar tudo. A guerrilha. O Talibã não precisa vencer batalhas. Ele só precisa não perder a guerra. Ataques rápidos em emboscadas, em desaparecer entre civis. Atacar novamente meses depois. Foi exatamente assim que o Talibã resistiu por 20 anos contra os Estados Unidos. E há uma ironia enorme nisso tudo. Quem ensinou muitas dessas táticas de guerrilha aos combatentes afegãos foi o próprio Paquistão décadas atrás. Agora, essas mesmas técnicas estão sendo usadas contra ele. O futuro da guerra. Além da guerra na fronteira, o Paquistão ainda enfrenta um risco interno. Se o TTP decidir agir dentro do país ao mesmo tempo, o conflito pode se transformar em uma guerra em duas frentes. Ataques internos, combates na fronteira. Instabilidade política, tudo acontecendo ao mesmo tempo. A pergunta que muitos analistas fazem agora é simples. Essa guerra será rápida? Ou pode se transformar em mais um conflito longo e imprevisível na região? Porque a história do Afeganistão mostra uma coisa com clareza. Entrar em guerra ali é fácil. Sair dela é que é o verdadeiro desafio.